Você come muito doce? Ingere bebida alcoólica com frequência? Tem problemas respiratórios ou com diabetes? Então, provavelmente você não se sente suficiente. Está sempre ocupado, não tem tempo para nada, está sempre fazendo e parece que está sempre devendo. Nunca é o suficiente. Você sente necessidade de aprovação? Precisa ser aceito e amado? Então, vem com a gente, que esse é o canal Papo Humano. Eu sou a Alessandra Schinemann, estou aqui com as minhas parceiras Alexandra Fogatti e Maria Auxiliadora, e vamos conversar, bater um papo bem bacana sobre todas essas perguntas que eu fiz aqui para vocês agora. Então, esses sintomas físicos e emocionais, eles podem ser identificados nos traços de caráter. Se acredita que quando criança, quando nós estamos no útero da mamãe, todos esses sintomas, esses caráteres, eles podem estar se desenvolvendo. O primeiro, ele começa já no útero da mãe. Essas sensações de estar não se sentindo aceito. Quando criança, nós precisamos desenvolver defesas, formas de lidar com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. E por não sabermos lidar com isso, nós vamos desenvolvendo caráteres de proteção, para que possamos lidar com o mundo aqui fora. E todas essas sensações e emoções, ela já começa já no útero da mamãe. E aí, quando a criança já nasce, a partir de 1 ano de idade, ela já começa a ter essas sensações, esses traços de caráter, que pode estar identificando com tudo isso que a Alessandra bem falou, né? Todas as sensações de rejeição, de abandono, sensação de que você não é aceito, e essa pessoa, ela começa a desenvolver uma máscara de escapista. Ela começa a fugir de tudo aquilo que traz dor para ela, porque ela entende que estar se sentindo rejeitado, não amado, se ela se colocar nessa situação, ela vai sentir mais dor ainda. Mas, por outro lado, ela quer ser amada, ser acolhida. Essa é a vontade dela se sentir assim. Então, o que ela faz? Ela vai procurar ser a mais perfeita possível, elaborar o trabalho melhor possível, para que o outro aceite ela, para que a pessoa, o objeto, a pessoa que ela quer ter atenção e ter aquele amor que ela busca, possa acolhê-la. Mas como ela vivencia isso emocionalmente, e tudo que a gente tem conexão, a gente vibra, vem mais para a gente, pode ser que isso seja inconsciente e que ela não tem consciência disso, mas como isso está no emocional, ela vibra isso, ela está vivenciando essa situação inconscientemente, toda situação da vida dela vai estar em volta desse ciclo, desse looping de rejeição, que seria realmente a situação que a pessoa vive, e ela traz isso de uma vida, de várias vivências, inclusive espirituais, para estar elaborando isso, melhorando, né? E geralmente o genitor também tem essa questão. E esse genitor, ele vai estar causando ou vai estar em situações, às vezes nem proposital, essa rejeição nessa criança. A máscara que geralmente a pessoa coloca como escapista. Chan, Então, esses traços de caráter que a Maria falou, né, eles são forças do corpo, da mente, que ajudam a moldar a nossa identidade, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Eles se formam ali na primeira infância, né, na gestação, e mais ou menos até os 7, 8 anos, período em que nós aprendemos a ser humanos. Esses traços de caráter são 5, e nós hoje estamos falando sobre o traço de caráter que se chama esquizoide, segundo William Reich, que não é William, é Wilhelm Reich, é difícil.
Ele foi, né, um psiquiatra, um psicanalista, um biólogo, um estudioso, que acreditava que o corpo respondia a repressões geradas por tensões musculares, que futuramente causam doenças. Então, o que é resumidamente isso, né? Ele entendeu que através do corpo, nessa primeira fase da infância, da gestação até 7, 8 anos, esses traços de caráter iam formando certas rigidez no nosso corpo, criando armaduras, sabe? Couraças mesmo. E essas couraças influenciam na nossa estética, né? No nosso corpo mesmo, na formação que somos na nossa aparência física. E nesse período, né, que lá da primeira infância, que é sobre a rejeição que nós estamos falando aqui, trazendo, ele observou o quê? Ele observou que se a mãe tinha algum problema, né, vamos supor ali, ela está com problema, engravidou e está com problema financeiro, não era um bom momento, às vezes ela não é casada, ia casar, ou seja, a mãe passa por alguma questão que ela fica apreensiva, todo esse meio em que o bebê está, ele vai ser alterado, né? Ele vai ficar com uma certa rigidez na questão de vai ficar mais apertado, porque flui menos sangue, a mãe está tensa, a região fica mais tensa, e isso, para o bebê, dá uma informação. Então, eu não posso ficar livre me movendo aqui, porque eu estou atrapalhando a minha mãe. Então, eu vou ficar quietinho. E nesse dele ficar quietinho, de se fechar, é onde ele tem o primeiro contato com essa rejeição, né? Então, pode ser uma rejeição deste nível, veja, não é a mãe que está rejeitando, é uma situação da vida que acontece muito e é normal acontecer, né? Com qualquer um pode acontecer, só que aquele serzinho que está ali, ele se sente rejeitado, ele não se sente tão acolhido quanto ele desejaria. Então, ele desenvolve um mecanismo de defesa, né, para ficar ali. Então, ele vai ficando o quê? Cada vez mais quietinho, né? Ele vai criando uma situação na mente para ele lidar com aquele silêncio. Quanto mais quieto eu ficar, mais eu vou ser aceito pela minha mãe, né? E isso é um trauma, é criado um primeiro trauma ali para aquela criança, que depois, durante o período da sua vida, pode ser startado, né, com vários outros traumas, né? Então, algo se iniciou na gestação, que pode ser inconsciente, né? A mãe, o filho, como pode ser consciente da mãe. A mãe não queria aquela gravidez naquele momento e, de fato, está tendo uma rejeição com aquela gestação. Então, o bebê também vai sentir da mesma maneira, e aqui a gente não vai nem trazer nesse primeiro momento a questão espiritual, né? É todo um universo físico mesmo, porque é como Reich enxergava essa questão toda física, né? Então, esse trauma, ele é um episódio que a gente às vezes tem uma ideia que trauma é alguma coisa muito violenta, né? Algo que foi abusivo. E não, na verdade, pode ser também as duas questões. Pode ser um trauma vindo de realmente um fato abusivo, agressivo, violento, mas pode ser algo que, para aquela criança, desencadeia um trauma. Então, também quando vai crescendo, em diversos momentos, quando o pai ou a mãe, por exemplo, reprime, né, a criança numa atitude, numa fala mais imposta, para ela, naquele momento, pode criar um trauma, né? Um tombo que ela chora e os adultos às vezes falam, não foi nada, vai, levanta, levanta, levanta. Para ela, a falta de amor, de acolhimento, pode criar um trauma. Então, isso pode, de diversas maneiras, ir ficando no nosso corpo, né? Então, quando o Reich estava ali estudando sobre essas couraças, né? Fazendo as pesquisas, houve a observação que existe a fáscia. A fáscia é um tecido que cobre todo o nosso corpo e cobre os músculos. E essa fáscia tem vida conforme o campo emocional. Então, ele começou a observar que
A pessoa que se sentia rejeitada, que vem com essa dor, né, que vem com essa ferida emocional, ela vai tendo determinados campos no corpo dela que vão enrijecendo, né? E esse enrijecimento enrijece essa fáscia. E se a gente observa, é muito legal de trazer esse olhar, porque assim, todo mundo conhece. Aquela película transparente que fica no frango, meia gelatinosinha, assim, Uhum. aquilo é uma fáscia, né? E nós temos isso no nosso corpo. Então, essa fáscia, ela vai ficando enrijecida, porque ela traz mobilidade para a musculatura, para a extensão muscular, para o movimento. Uhum. E ali ela vai criando uma rigidez e ela limita o movimento. Então, limitando o movimento, eu mexo na estrutura óssea. Então, as pessoas que têm um processo de rejeição, futuramente, elas vão desenvolvendo o quê? Elas vão fechando o peito, vão arqueando um pouco mais para se proteger emocionalmente, né? Então, às vezes, ela fica um pouquinho corcunda, ou ela tem aquela cabeça um pouco abaixada, então ela vai criando uma certa falta de mobilidade nessa coluna torácica, nesse peito, para proteger a sua dor, né? Então, essa face ela vai sendo de diversas maneiras no nosso corpo, enrijecendo. E aí, através do movimento corporal, da massagem, de uma yoga, né, de uma atividade física com consciência e junto com a fala, né, a escuta analítica, a fala psicanalítica, você consegue soltar essa face com uma maior clareza, com uma maior eficácia, acho que a palavra é essa, uma maior eficácia, porque você junta o físico, o emocional e o mental. Então, você vai dando ferramentas para o corpo, do físico indo para o emocional, e do emocional vindo para o físico. Então, você vai trabalhando essas diversas maneiras. Né, Maria? O que você colocou é bem interessante, porque assim, o ego, ele não deixa a gente perceber essa ferida, né? Então, quando a pessoa se sente rejeitada, ela nem sabe que ela está rejeitando ela mesma. E como ela faz essa máscara, né, do esquizoide, né, como você falou, são duas máscaras que se falam, né, no livro da Louise Bourdieu, ela fala escapista, e o Wilhelm Reich fala o esquizoide. O que acontece? Ele quer se proteger de toda forma dessa rejeição, mas quem está rejeitando é ele mesmo a si próprio. Então, o que isso vai desenvolver? Quais são as características que uma pessoa desse caráter pode desenvolver? Antes de eu falar isso, eu gostaria de só de acrescentar que essa pessoa, ela, ela não, ela quer ser muito perfeita para que as pessoas aceitem ela. Ela procura ser perfeita ao máximo, fazer tudo até ela conseguir a aprovação do outro. Só que às vezes ela é tão insistente, tão persistente, que ela se torna cansativa. E às vezes as pessoas começam mesmo a rejeitar, porque ela não percebe que ela está sendo demais com aquela questão. Mas ela não faz isso consciente. Ela quer muito ser aceita, ser amada e colhida. Então, ele tem essa tendência de fazer isso. E isso vai despertando vários outros processos, né? Nos comportamentos, as características, os medos, vai surgindo as inseguranças. Ele começa a ser uma pessoa que não quer ser visível, porque se alguém começar a gostar dele, ele já vai estar achando que aquela pessoa vai rejeitá-lo. Aí ele já quer sair. Ele não quer estar ali presente. Ele quer sumir, ele quer desaparecer. E aí gera medo, aí ele começa a fugir para comer açúcar, né, coisas doces, para consumir álcool. Essa pessoa ela tem tendência a problemas respiratórios, né? Ela tem tendência a sentir é, problemas com a anorexia e hipoglicemia, né, tendências a vômitos. Então, várias questões que está ligado à rejeição, né? Porque se a gente for pegar problemas como açúcar, né,
e da hipoglicemia, a pessoa ela quer se sentir amada, acolhida, mas ela não é assim com ela mesma. Ela se nega, ela se anula diante do mundo e das pessoas que convivem com ela, porque ela se sente rejeitada. Mas essa rejeição, muitas vezes, acontece a rejeição, às vezes da família, mas às vezes é inconsciente, ela não tem consciência dessa rejeição, e ela vive nesse looping de se sentir rejeitada. E ela está sempre esperando esse acolhimento, esse amor do outro. Essa curvatura do corpo, essa mudança estrutural do corpo para se proteger, para querer ser amada, é uma questão muito profunda, né, Alessandra? É isso aí, Maria. E o interessante de tudo isso, que a gente sempre procura vir trazer aqui para vocês, é essas maneiras de vocês reconhecerem, né? De vocês, então, percebam os sintomas do corpo, né? Porque tudo inicia com, falando aqui até do nosso mundo, né, de terapia, inicia num campo energético, né? Então, você tá lá no campo energético, tem alguma emoção, algum sentimento talvez incompreendido ou até mesmo reprimido, né? E você traz isso de alguma forma para o seu corpo, né? Você materializa isso que formam as couraças, como a Sharon trouxe. Então, é bastante importante, né? Vocês perceberem, se perceberem, perceberem o seu corpo, né? Perceberem o movimento, o que você essa rigidez, né? Em determinados pontos, né? E qual que é a sua postura, né? E qual é fazer uma análise, né, corporal. A partir disso você consegue ir indo, né, para o ponto aonde isso pode ter estatado, né? Então vejam, uma coisa que de repente começou lá no útero materno ainda, né? Não necessariamente houve uma rejeição da mãe, né? Mas o bebê se sentiu rejeitado porque talvez seja uma coisa que ele já vem para tratar, ele sintonizou isso de alguma forma, então talvez uma preocupação da mãe, um excesso de preocupação em relação a, nossa, como eu vou manter essa vida, né? Até uma questão financeira, né? Como eu vou dar de comer para o meu filho? Então, às vezes, não houve a rejeição em si, mas só o fato dela ter essa preocupação, ela sintoniza com essa rejeição que esse bebê já vem para trazer, para tratar, né? E isso starta, né? Então, lá no útero materno, e depois, em diversos momentos da sua vida, né? A criança vai crescendo, né? Vai se tornando ali um adolescente, um adulto. Então, diversos acontecimentos na vida dela vão fazer, né? Ela ter esse sentimento, lembrar, né? Desse sentimento, para que ela possa olhar para isso, né? Para que ela possa realmente entender todo esse processo, trazer isso para a consciência, né? Porque até então estava tudo de maneira inconsciente, então ela vai vivenciando e trazendo isso para a consciência. À medida que ela vai trazendo isso para a consciência, ela vai entendendo, vai elaborando e vai se livrando, né? Vamos dizer assim, dessa dor, né? Porque só que enquanto ela não olha para isso, esse padrão ele vai se repetindo na vida dela, né? E é bem interessante porque às vezes as pessoas têm até como posso dizer, um comportamento ao contrário, né, do que ela sente, né? Então, a gente até estava conversando sobre isso, né? Às vezes uma pessoa extremamente arrogante, prepotente, né, extremamente segura, na verdade ela tem é só uma máscara que ela veste, porque na verdade ela é uma pessoa que precisa ser frágil, que precisa ser acolhida. Então ela usa ali como uma armadura, né? E essa armadura não é só comportamental, né? Isso cria uma couraça física mesmo, né? De tanto você repetir, né? Esses padrões, Reprimir, né? ou Porque você também reprimir os reprime, né, também. sentimentos. Exato, perfeito, Xô, isso mesmo. Você acaba reprimindo e em algum lugar isso tem que ter um escape. Vai E aí vazar esse em algum escape está no lugar. corpo. Exatamente. E às vezes o escape é no corpo. É. Então, olha que interessante, a gente partiu ali de hábitos, né? Sentimentos, comportamentos para
ir lá no fundo e entender as emoções, os sentimentos, os padrões da dor da rejeição, né? Que na verdade é um padrão, né? Que você acaba repetindo em vários momentos da sua vida. E enquanto você não olhar para isso, esse padrão vai continuar se repetindo, né? Então, eu gosto muito de uma frase, né? Que eu escuto, que até o mal serve para o bem, né? Então, até aquilo que você acha que é ruim, né, que é negativo, que te faz sofrer, na verdade, ele está ali justamente para você olhar para aquilo ali, né? Ele está ali te dizendo, é como se fosse, né, te chamando a atenção, né? Como se fosse aquela criancinha puxando na saia da mãe, 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 né? É justamente a dor, né, o sofrimento, enfim, as situações que não são boas, elas estão ali para te mostrar alguma coisa. Sim. Então, olhe para isso, né? Ao invés de você querer rejeitar, né? Acolha, né? E procure entender o que aquilo ali quer te dizer, Sim. né? É isso mesmo. E sabe que você falou de aprender a lidar com essas couraças, né? E o bem e o mal. Por quê, né? Porque tudo quer ser amado, acolhido e respeitado, e a gente entende que se você veio com essa condição, né? Precisou desenvolver essa condição de se sentir rejeitado, é porque você tem que criar uma força que você ainda desconhece, né? Que o seu ser, ele ainda desconhece. Então, uma hora, sabe aquele bate e assopra? Meio que isso, porque assim, você precisa passar pela dor para criar mecanismos de defesa e criar formas de lidar com aquilo. Você precisa criar formas de desenvolver novas habilidades. Só que a questão é que a gente vai criando tantas formas de mecanismo de defesa, vai criando tanto trauma, tanta couraça, vai enrijecendo a mente, vai muito para aquilo que a gente gosta. Então, a gente trouxe traço de caráter, por quê? Porque existem também, eles falam que existem recursos, né? Então, se a pessoa que tem essa questão da rejeição, ela vai ser uma pessoa muito mental, ela vai ser uma pessoa muito criativa, ela vai ter uma boa lógica, né? Ela vai ter uma energia, a mente dela é muito rápida. Então, ela cria, ela resolve, ela vai atrás. Mas, fisicamente, ela é uma pessoa que não gosta do contato. Ela não gosta muito de ser tocada, ela não gosta muito de contato visual, ela é uma pessoa que a gente chama muito de reservada, né? Aquelas pessoas mais reservadas. Por quê? Porque ela teve que criar uma couraça da dor de ficar sendo rejeitada. Por quê? A pessoa que tem a rejeição, ela ela não se sente valorizada, ela não se sente amada, né? Então, ela sempre tem que estar fazendo mais, ela sempre está tendo que criar mais, para quê? Para ser aceita pelo outro. É um Porque esforço o tempo todo, né? a dor dela é não ser aceita, né? Então, isso causa muito esforço. Então, vai criando um mecanismo, mas assim, se ele for bem direcionado, que é isso que a gente está querendo trazer aqui um olhar, ele não é ruim, ele é bom. Porque uma vez que você identifica que você tem essa dor e que você está numa luta interna, se achando a pessoa mais não aceita no mundo, que você não se encaixa nos lugares, que a sua mãe rejeita, que o seu pai te rejeita, que você não é amada, é porque você precisa olhar para isso de uma outra maneira e desconstruir essas couraças que você tem, que foram criando crenças dentro de você. Você foi criando crença que a minha mãe não me ama, crença que eu não sou aceita nos lugares, eu nunca sou bem vista, eu vou me jogar no livro porque aqui nesse lugar ninguém gosta de conversar comigo. Você vai Eu criando, nunca sou escolhida para nada, eu sou sou escolhida sempre a para nada. última. Como, né? Que nem a gente trouxe, começa a comer porque não está lidando assim, se eu não sou aceita, se eu não posso falar nada, eu começo a comer para preencher esse vazio, né? Então eu vou engordando, aí eu vou ficando com a minha imagem, porque se eu estou dependendo do outro para me valorizar, se eu estou dependendo do outro para receber amor, o que eu sou? Nada, eu sou a pessoa mais feia do mundo, eu sou a pessoa mais gorda, a pessoa mais burra, né? Eu só vou dando adjetivos para mim que me colocam mais ainda para baixo. Só que é louco, né? Porque, assim, do mesmo jeito que você cria,
você quer criar a tal da couraça de, não, eu dou conta, não, eu sou forte, Uhum. não, tá tudo bem, eu não preciso de ajuda, né? Então você vai entrando nessa. Então, se você começa a entender que você tem isso, os tratamentos, né, ir para uma psicanálise, você começa a organizar isso na sua mente, porque isso tem uma função, e você Sim, pode dar a função, encaminhar ela para o lado bom, né? Então, se você é uma pessoa criativa, se você tem uma questão mental boa, você vai ser boa para produzir novas ideias, novas ferramentas, novos serviços, mas você não é a pessoa ideal para você executar. Por quê? Para você executar, você precisa acreditar em você. Lembra? Você se sente rejeitado. Então, você precisa equalizar isso dentro de você para você colocar em prática. De repente, você vai precisar de outras pessoas para se juntar à sua ideia, que pense da mesma maneira, para te conduzir para esse lugar. Só que quando você é rejeitado, você não está com essa consciência, você não vai querer pedir ajuda para o outro, né? Então, Exatamente. por Então, bom, isso que é legal você entender aonde você está em cada lugar. Porque você se compreendendo, você vai tirando esse certo e esse errado. E vai só entendendo que é o que você tem para esse momento, né? Que é o que você pode é, usar essas ferramentas, né? Usar esses recursos que você tem positivos para desenvolver o melhor para você. E aí vai acabando esse sofrimento, porque a gente vai levando isso uma vida, né? Você vai repetindo o padrão, repetindo, aí você está com 60 anos, continua se defendendo de tudo, continua achando que você está mal aceito em todos os lugares, você vai arrastando isso, né? O que você acha, Maria? sim, é perfeito o que vocês falaram, encaixa direitinho nesse traço, né, de caráter rígido. E o que você falou para trazer uma reflexão e trazer uma compreensão para aquele que às vezes nem sabe, às vezes a gente nem sabe se a gente tem, qual o caráter que a gente tem, é dar uma olhadinha, analisar como que funciona, como que eu funciono, como que eu sou com os meus familiares, com os meus amigos no meu trabalho, como que eu reajo diante de uma dificuldade. Eu sou muito ríspido, eu sou muito reservado, né? Então, observar como que eu sou mesmo no meu dia a dia e tentar buscar algumas características que talvez encaixa, ou porque tem muita coisa boa nessas pessoas com a ferida da rejeição. Eles são ótimos por muita coisa, mas isso precisa ser trazido para o lado, para que essa dor saia, para que essa aceitação, esse amor próprio, esse acolhimento, ele comece a crescer no peito, porque isso tem, para tudo na vida tem jeito, né, Chan, né, Ale? Então a Esse gente é o alto precisa, valor, né? Ter mais exatamente, se autovalorizar mais, né? se é, autovalorizar e buscar ajuda, se perceber nessa situação, buscar ajuda, porque a humanidade inteira está na rejeição, mas algumas pessoas dói mais. E se está doendo muito, tem que buscar ajuda. A É, nossa exato. mentora, Pode a falar. nossa mentora, Andressa Molina, ela fala assim, né? Eu estava vendo o vídeo dela e ela fala exatamente isso, que uma das questões que você tem que mais observar, que toda essa rejeição causou dor, mas a maior dor é você se rejeitar. Então, Uhum. essa é a maior dor, sim, né? Vai lá, Lê. A gente é repetitivo em algumas coisas, mas porque é realmente para trazer isso é mesmo, para importante, vocês né? pensarem. É importante no sentido de autoconhecimento de novo, né? A gente está nesse mundo, né, essa 3D, esse mundo material, né? A gente está muito voltado para o externo, né? A gente está, de novo, né, sempre querendo a aprovação do outro, né? O ser adequado, se encaixar, né? Mas se você não olha para você, não sabe quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, é, como você reage a determinadas situações, quais são os seus hábitos, quais são os seus comportamentos, o que passa na sua cabeça, né, em determinadas circunstâncias. É, de novo, é o orai e vigiai, é o autoconhecimento, é você olhar para você, né? Então vejam que todos os temas, todas as questões que a gente já discutiu nesses diversos vídeos que nós temos aqui no canal, são sempre um convite para você
se olhar para você, se reconhecer, para você se Sim. conectar com a tua essência, porque é isso que vai fazer você de fato se reconhecer, se perceber e ter a cura que você busca, né? Porque nós estamos aqui, todos nós temos dores, né? Emocionais, às vezes físicas, né? Que chegam até no físico, né? E de que forma que a gente vai se curar, né? É olhando para você, né? Buscando esse autoconhecimento, buscando ajuda, né? Porque às vezes a gente sabe que esse processo nós já passamos e a gente não conseguiu sozinha, né? A gente precisou de ajuda terapêutica e de psicanalista, né? Todos nós aqui somos, e nós também temos a nossa mentoria, a nossa psicanalista, né? Porque não é fácil, né? Você olhar para essas dores, não é fácil cutucar a ferida, né? Às vezes você nem consegue chegar lá, né? Então, os tratamentos energéticos, eles são extremamente necessários para chegar na ferida, né? E então esse é um convite realmente para que você, né, se olhe, para que você perceba, para que você comece a questionar coisas, né? E procure essa ajuda, esse autoconhecimento. Então a gente é sempre uma grande alegria para nós fazer cada vídeo, né? Trazer esse conteúdo para vocês, porque essa é a nossa contribuição, né? Sim, sim. Né, para as pessoas que estão buscando, tentar procurar trazer um pouco mais de clareza para esses assuntos, né? Eu só coloco um adendo no que a Alessandra falou, que eu acho muito legal falar também, que nós, como terapeutas, passamos por processos de tratamentos e identificamos também nossas dores, passamos por situações de dores muito profundas, então a gente fala com muita profundidade aqui, com muito amor e com muita vontade mesmo de ajudar, porque a gente sabe o que isso significa na vida da gente e das outras pessoas que às vezes não tem nem consciência e está em sofrimento, está em dor. Então, assim, ser terapeuta é uma dádiva, porque nós nos curamos e também trazemos uma solução para o outro, porque a gente já está passando por essa experiência, né? Então, eu acho que o mais gostoso disso tudo, como terapeuta, é essa vivência. E eu gostaria de deixar esse adendo aqui. Eu gostaria de ir finalizando, agradecendo a presença de vocês por ter ficado até o fim desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir, por favor, e se inscrever no nosso canal. E eu gostaria de deixar só uma imagem assim. Nós somos um universo, né? Nosso corpo físico é um universo. Dentro do nosso corpo físico tem vários universos, né? Então, aqui é um invólucro, né? Que é um universo. Os nossos órgãos são outros universos. Dentro de cada órgão existem outros universos. E nós estamos dentro de um universo que está dentro de outro universo e de outro universo. Então, é muito amplo, é muito grande que a gente tem para entender, conhecer, desenvolver, trazer habilidades. Então, a nossa mensagem é: parta para o seu autoconhecimento. A gente vai ficar muito feliz se você escrever aqui nos comentários e falar: adorei, estou procurando uma psicanalista, adorei, estou indo fazer uma massagem, entrei na aula de yoga, a nossa, foi incrível que o meu corpo identificou com isso que vocês falaram. Então, por quê? Porque é esses universos que você está começando a reconhecer. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada, Próxima. tchau. Até a próxima. Beijo. Tchau, beijo.